Hola a todos. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en una historia llena de desamor, valentía y la increíble fuerza de una mujer que enfrenta las tormentas más duras de la vida mientras protege a su hija y mantiene su paz. Seguiremos el viaje de Huyen a través de traiciones, heridas del pasado y su lucha por recuperar la felicidad, enfrentando secretos familiares y buscando justicia. Si les gusta esta historia, no olviden suscribirse al canal para não perderse nuestros próximos videos. Quando o Sr. Batch, ex-sogro de Huyen, descobriu tudo o que seu filho havia feito, seu coração se despedaçou. Cada mentira, cada segredo, cada momento de dor que havia sido infligido. Ele sentiu tudo, como 1000 facas torcendo ao mesmo tempo. Ele percebeu algo dolorosamente claro. Alguns erros não são consertados apenas com amor, e alguns tipos de dor só podem ser verdadeiramente compreendidos pela pessoa que os viveu. No entanto, infelizmente, nem todos estão dispostos ou capazes de aceitar essa verdade. Do outro lado, a mãe do ex-marido, a Sra. Joa, era uma mulher acostumada ao controle, às aparências e ao orgulho. Ela não suportava a ideia de seu filho pagar pelo que havia feito. Assim, quieta e meticulosamente, ela começou a tramar. Seu alvo? Huyen, a mulher que ela culpava por todo o caos na família deles. Huyen não tinha escolha a não ser permanecer forte, não só por si mesma, mas por sua filha, Maya. A fé de Huyen na justiça, sua gratidão ao homem que havia ficado silenciosamente ao seu lado e seu simples desejo por uma vida pacífica eram o que a mantinham avançando. Ela só desejava que Tuk, seu ex-marido, o homem que havia destruído sua vida, se arrependesse de verdade, para que, quando ele eventualmente saísse livre do centro de detenção, pudesse olhar para trás não com raiva, mas com um pequeno, honesto senso de remorso. Seu próprio desejo era simples: uma vida cheia de cuidados com sua filha, cultivando flores e mantendo a paz que ela havia lutado tanto para reconstruir. Mas, como a vida frequentemente mostra, o passado tem uma maneira teimosa de ressurgir. As provações nunca desaparecem completamente. Elas apenas ficam à espreita. E para Huyen, a pergunta permanecia: poderia ela preservar a felicidade que havia conquistado de volta? Ou uma nova tempestade chegaria, trazida por sua sogra, com palavras e ações capazes de desfazer tudo? Recentemente, algo estranho havia se instalado na casa do Sr. Batch. As pessoas notaram uma mudança em sua esposa, a mãe de Tuk. Os gritos haviam parado. As reclamações haviam desaparecido, substituídos por palavras quietas e medidas. Ela se movia com cuidado ao redor do marido, servindo-lhe chá, cozinhando os pratos que ele costumava amar. À primeira vista, parecia uma versão mais gentil e suave da mulher que todos conheciam. Mas sob aquela aparência suave, escondia-se uma mente ainda habilidosa em manipulação. Uma noite, enquanto o Sr. Batch colocava sua xícara de chá na mesa, ela falou, sua voz pingando com o tipo de doçura que fazia até as palavras mais duras parecerem inocentes. Velho, afinal ele ainda é nosso filho, disse ela. Todo mundo comete erros. Tu que está lá agora sofrendo. Por que não vamos ver Gwen amanhã e pedir que ela retire as acusações? Aquela garota sempre foi gentil. Tenho certeza de que ela vai ouvir você. O Sr. Batch ergueu os olhos, o cansaço gravado profundamente em seu rosto. Seus olhos, cansados pela idade, se estreitaram enquanto ele soltava um longo e cansado suspiro. Mas ele bateu na esposa. Ele bebia sem parar. Como Huyen pôde suportar isso? Ela estendeu a mão para a dele, seu toque suave e desarmador.
Os jovens tomam decisões impulsivas às vezes. Pense na pequena Maia. Ela é apenas uma criança. Crescer sem o pai seria tão triste. Talvez, se a sentença for reduzida, ele mude. Poderíamos ser uma família novamente e você não carregaria mais esse fardo no coração. Aquelas palavras melífluas se infiltraram lentamente em sua mente. A bondade nelas, o senso de possibilidade. Elas tocaram uma corda no Sr. Bat. Ele não tinha ideia de que a mulher à sua frente, a mesma com quem havia compartilhado metade da vida, era também a arquiteta de grande parte do sofrimento na vida de Huyen. As palavras frias, as insinuações cruéis, as manipulações, ela havia ajudado a moldar seu próprio filho em um homem violento. Enquanto isso, Huyen sentiu o peito apertar quando soube que seu sogro planejava visitá-la. As memórias voltaram correndo. O homem com a leve corcunda, costas curvadas por anos de trabalho duro, que uma vez havia intervindo quando Tuk chegava em casa bêbado, protegendo-a da raiva do marido. Ele era a única pessoa naquela casa que havia, mesmo que só um pouco, restaurado sua fé na ideia de família. Mas agora, sabendo que ele havia vindo pedir que ela retirasse as acusações, o coração de Huyen se contorceu. Ela queria contar tudo a ele. As noites de espancamentos, os hematomas escondidos sob mangas longas, as vezes em que correu por ruas encharcadas de chuva com Maia nos braços. Ela queria expor a verdade. Que o filho que ele havia criado com orgulho havia destruído não apenas um lar familiar, mas sua própria consciência. No entanto, ao vê-lo se aproximar do portão, cada passo lento e pesado a manteve em silêncio. Ela sabia que a verdade partiria o coração dele, e em sua própria dor, ela escolheu ficar quieta. Dentro de Huyen, duas forças batalhavam constantemente: afeto e ferida, compaixão e fúria. Ela não sentia mais ódio, mas o perdão permanecia fora de alcance. Sua sogra, por outro lado, usava uma máscara de preocupação, escondendo um sorriso astuto. Seu plano era claro: amolecer o coração do Sr. Bat, e Huyen cederia, abrindo caminho para Tuk ficar livre. Mas ela não entendia uma coisa: o tempo pode atenuar a dor, mas nunca pode apagar a memória. Algumas feridas, embora não ditas, doem para sempre. Naquela tarde, o céu estava pesado e cinzento. Nuvens se movendo como se carregassem o peso de cada pensamento, cada medo. Ao longo do estreito caminho de terra que levava à pequena casa de Huyen, o Sr. Bat caminhava devagar, as mãos tremendo enquanto seguravam uma pequena sacola. Dentro havia presentes para Maia: biscoitos, uma garrafa de óleo medicinal, um cachecol de lã macio. Cada passo parecia carregar o peso da incerteza. Ele não sabia o que encontraria. O passado que havia evitado, a nora que havia sofrido tanto, ou o confronto que havia adiado por tanto tempo. Quando o cachorro latiu, Huyen ergueu os olhos, o coração afundando ao vê-lo no portão. Ela secou as mãos molhadas e saiu. "Papai veio me ver?" perguntou ela suavemente. O Sr. Bat ofereceu um sorriso fraco. "Sim, eu estava passando e quis dar um olá." Ele estendeu a sacola. "Trouxe algumas coisas para Maia. Biscoitos, ela gosta desses, né?" Huyen assentiu, aceitando o presente. "Sim, obrigada, papai. Maia está na escola, mas ela vai adorar isso quando chegar em casa." O silêncio pairou, quebrado apenas pelo suave farfalhar das folhas acima. Finalmente, o Sr. Bat pigarreou, a voz tremendo. "Huyen, eu sei que tudo o que aconteceu causou tanta dor a você, mas ele ainda é o pai da sua filha. Tuk, ele deve estar sofrendo também. Talvez, se você retirar a queixa, eles reduzam a sentença." Sua voz falhou, e ele baixou os olhos, as mãos apertando o chapéu,
envergonhado. Huyen ficou em silêncio, uma tempestade de emoções girando dentro dela. Ela queria gritar, contar tudo a ele: o abuso, o medo, as noites fugindo na chuva. Mas vendo a frágil figura do homem que uma vez respeitara, ela respirou fundo, a voz se quebrando ao falar: Papai, eu não guardo rancor, mas se você soubesse tudo o que passei, não me pediria para fazer isso. Ele ergueu os olhos tremendo. Ele bateu em você. Huyen sorriu, um sorriso triste e sábio. Ele não só bateu em mim, papai, ele destruiu minha confiança. Cada porta que se abria poderia ser uma tempestade. Cada passo que dei com Maya nos braços foi porque eu tinha que protegê-la dele. E a mãe dele? Ela viu tudo, mas me culpou por não conseguir suportar. Não foi só a surra, foi tudo o que veio com ela. Suas palavras atingiram o Sr. Bet como um raio. Ele recuou, lágrimas enchendo seus olhos. Por quê? Porque você não me contou. Eu tinha medo. Medo de que você se machucasse ainda mais. Eu nunca quis sobrecarregá-la e, no entanto, eu fui cego. Pensei que meu filho tivesse um gênio forte. Nunca imaginei. Huyen gentilmente colocou a mão no ombro dele. Não se culpe, papai. Alguns erros não são seus para carregar. Eu só peço que ninguém esqueça o que é certo e errado, mesmo por amor. Não quero que ninguém sofra mais, nem mesmo Tuk. Mas não posso retirar a queixa. Não quando é a única coisa que mantém minha filha segura. O Sr. Bet olhou para ela, uma mistura de dor, amor e compreensão recém-adquirida nos olhos. Lentamente, ele assentiu. Você está certa. Eu entendo agora. Não direi mais uma palavra. Só espero que você possa perdoar minha cegueira. Ele se virou para ir embora, cada passo pesado e lento. Huyen observou, lágrimas escorrendo, não de ódio, mas da tristeza complicada de amar alguém que havia sido cego para a verdade. Às vezes, ela percebeu, as feridas mais profundas não vêm daqueles que nos machucam, mas daqueles de quem ainda nos importamos. Naquela noite, de volta à velha casa da família, a senhora Joa esperava no alpendre, os olhos fixos na estrada quieta da vila. A noite caía, e o Sr. Bet ainda não havia retornado. Uma mistura de inquietação e impaciência a puxava. O cachorro latiu e ela correu para fora. Lá, entrou devagar, ombros curvados, olhos vermelhos como se tivesse carregado o peso do mundo. Onde você esteve? Por que está tão atrasado? Eu reaqueci a comida várias vezes, disse ela, a voz suave, tentando mascarar a tensão, fingindo preocupação. Di não respondeu. Ele tirou o chapéu, pendurou-o na parede e sentou-se. Suas mãos tremiam enquanto enchia um copo de água. Mas antes que pudesse levantá-lo, ele o bateu na mesa. O som agudo perfurou o silêncio. Diga a verdade, disse D, a voz firme, mas pesada. O que tem acontecido nessa casa? O que Huyen teve que suportar todo esse tempo? A senhora Joa congelou. Surpresa piscou em seu rosto, rapidamente substituída por um sorriso torto e astuto. Você acredita naquela garota de novo? Ela saiu de casa e agora quer machucar seu filho. Você não vê o quanto ele está sofrendo? Tuk, estando na prisão. Di bateu o punho na mesa. O som a fez recuar. Quem causa sofrimento, vai enfrentá-lo. Eu ouvi tudo, da própria Huyen. Seu filho, o menino que eu criei, ficava bêbado, batia na esposa, até ameaçava a criança. E você? Você só ficava lá, repreendendo-a por não controlá-lo. É isso? A senhora Joa agarrou uma dobra de sua roupa, olhos arregalados de agitação. Você acredita nela em vez de em mim? Aquela garota, ela quer acabar com a família. Ela quer que você odeie seu próprio filho, que tenha pena dela. Basta, Joa. Di interrompeu levantando-se.
toda a minha vida, eu confiei em você. Pensei que você quisesse o melhor para nossos filhos. Mas acontece que você tem defendido o errado, mentindo para proteger as aparências. Sabe, se eu não tivesse ido ver Huyen hoje, eu ainda pensaria que ela é ingrata, sem coração. Ela recuou, pânico piscando em seus olhos. Eu só queria salvar meu filho. Salvá-lo forçando a vítima a perdoar quem a espancou. Isso é salvá-lo. Os olhos de Dee queimavam de dor e raiva. Eu vi a casa vazia de Huyen. Eu vi o sofrimento dela. Você não entende? Você não pode justificar o que aconteceu. A voz da senhora Joa se partiu. Ele é meu filho. Não posso vê-lo na prisão. E Huyen e a criança? O que elas são? Sacrifícios? A voz de Dee tremia, mas ele era inflexível. Olhe, eu sei que você ama seu filho, mas amá-lo do jeito errado, isso é perigoso. Se tu que tiver alguma consciência sobrando, ele deve responder pelo que fez. Não vou implorar a Huyen. E você? Deixe ela e a filha dela em paz, para sempre. Um silêncio pesado se instalou no quarto. O vento sussurrava pelas folhas de palmeira do lado de fora. O brilho fraco das brasas da cozinha piscava. Os olhos da senhora Joa brilhavam, mas era impossível dizer se era remorso, raiva ou frustração. Você mudou, Bach, murmurou ela quase inaudivelmente. Você esqueceu sua própria carne e sangue. A voz de Dee era fria, firme. Eu não esqueci. Eu só percebi o que é certo. Ele caminhou devagar em direção à porta, deixando a senhora Joa sozinha no quarto de luz amarela fraca. Sua figura desapareceu além do alpendre, cada passo ecoando como o último batimento cardíaco de uma confiança quebrada e parcialmente reconstruída. A senhora Joa agarrou a borda da mesa, um lampejo de raiva cruzando suas feições. Se você não vai me ajudar, eu vou. Vou fazer Huyen se ajoelhar e implorar pelo retorno do meu filho. Do lado de fora, o vento soprava mais forte, sacudindo as folhas de palmeira como uma tempestade se formando. Não no céu, mas dentro dos corações. Enquanto isso, na pequena casa de Huyen, o silêncio havia se instalado profundamente. A brisa suave do rio agitava a cortina fina. Maia dormia pacificamente, encolhida no suéter rosa que o avô havia comprado para ela. A lâmpada a óleo piscava suavemente, lançando um brilho quente pelo quarto. Huyen sentava-se quieta, apertando a nota amassada que Dee havia deixado da última vez. Perdoe-me, filha. Lágrimas haviam secado em suas bochechas, deixando apenas um nó pesado no peito. Ela sabia que, mesmo com a verdade revelada, o caminho à frente não seria fácil. A senhora Joa não pararia. Ela valorizava o orgulho, as linhagens e as aparências acima da justiça e da empatia. Mas o medo havia sido substituído por algo mais forte: determinação. Huyen sabia que não se curvaria novamente. Ela olhou para Maia, respirando calmamente no sono, e sentiu a paz desse pequeno momento fugaz. Essa tranquilidade, a inocência de sua filha, era sua razão para se manter forte. Ela pensou: se ela vier amanhã, não vou me esconder. Vou proteger minha filha. Vou proteger nossa paz, mesmo que enfrente o mundo sozinha. As lágrimas voltaram, mas agora eram diferentes. Não lágrimas de fraqueza, mas de alguém reunindo forças, se recuperando. Ela adicionou mais óleo à lâmpada, observando a luz crescer, iluminando os cantos de sua casa, de sua alma. Tuk, sussurrou ela, a voz rouca mas firme. Eu não guardo mais rancor. Considere tudo o que aconteceu uma dívida paga. Eu só espero que você aprenda a se arrepender, a olhar para trás e lembrar que havia uma mulher que suportou seu próprio inferno por amor. Não desejo sofrimento a você.
Só espero que você mude, para que um dia possa olhar nos olhos de Maya sem vergonha. Seu olhar se voltou para D, o homem que nunca fez promessas, nunca falou grandiosamente, mas havia silenciosamente segurado as peças de sua vida juntas. Ele havia consertado a cerca quebrada, levado Maya à escola, acendido o fogo nas manhãs frias. Ele havia carregado fardos que não eram seus, nunca pedindo reconhecimento ou recompensa. Huyen se perguntou quietamente. Ele já se sentiu cansado. Ele se arrependeu de ficar ao nosso lado. Mas toda vez que via o calor em seu olhar, o sorriso que dava a Maya, aquelas dúvidas desapareciam. Ela sabia que merecia uma vida cheia de amor, sem as sombras de seu passado. E embora seu coração ainda tremesse, ela sentia esperança. Uma esperança frágil, mas constante, de que a bondade ainda poderia existir, que as pessoas poderiam mudar e que a paz poderia ser reconstruída, mesmo em pedaços. Do lado de fora, um sino de bambu balançava no vento, liberando um tom claro e suave. Huyen sorriu, uma pequena oração se formando em sua mente. Eu só peço que, aconteça o que acontecer amanhã, Maya e eu tenhamos força para suportar, que aqueles que causaram dano encontrem seu caminho para o bem, e que aqueles que estão conosco vivam em alegria e paz. Deixe essa calma, esse pequeno refúgio, permanecer para minha filha. Deixe-a crescer cercada de amor. O luar entrava pela janela, banhando seu rosto em um brilho gentil. Não o brilho do triunfo, mas o brilho quieto de alguém que havia aprendido algo profundo. Que a verdadeira felicidade não é apenas ser amado. É escolher amar, mesmo depois de ser machucado, mesmo depois que as tempestades passaram. Huyen se recostou, olhos fechando, coração tremendo mas firme. Ela havia sobrevivido. Havia escolhido amor, coragem e proteção em vez de medo. E naquela noite, sob o luar suave, ela sentiu a beleza frágil e inegável da esperança, da vida, da família reconstruída em seus próprios termos. La vida de Huyen ha sido destrozada por la traición, el abuso y las crueles manipulaciones de su ex-esposo Tuk y su madre, la señora Hoa. Sin embargo, a pesar de la oscuridad, ella sigue decidida a proteger a su hija Maya y recuperar una vida en paz. En el camino, encuentra un apoyo inesperado en D, un hombre silencioso que ayuda a reconstruir su mundo roto sin pedir nada a cambio. Cuando el señor Bach, su antiguo suegro, descubre la verdad y enfrenta las mentiras que han atormentado a su familia, la historia alcanza un punto de inflexión. Huyen deberá decidir si enfrenta los constantes planes de la señora Hoa o sigue protegiendo a su hija en silencio. Cada decisión tiene consecuencias y cada secreto podría destruir lo que ha construido. ¿Triunfarán finalmente la justicia y la paz o nuevas tormentas amenazarán su frágil calma?